Olá meus amigos crushes, aqui é o Henri Beneto para mais uma vídeo opinião aqui do canal Na Minha Estante, e hoje eu trago para vocês um livro que eu li no começo desse mês, que me impactou bastante. Ele é um jovem adulto contemporâneo com temática LGBT, com foco no B, o que deixou muito feliz. Enfim, como vocês podem ver pelo título do vídeo, nós vamos conversar hoje sobre Minha Versão de Você, das autoras Christina Lauren, lançado por aqui pela editora Universo dos Livros. Eu já li outras coisas da Christina Lauren, mas eram livros voltados para o público adulto. É o meu primeiro contato com uma narrativa jovem adulta delas, e foi uma grata surpresa. Enfim, espero de verdade que vocês gostem desse vídeo e continuem comigo até o final. Vamos lá? Muito bem, antes de começarmos a falar sobre o que eu achei de melhor e de pior em Minha Versão de Você, eu obviamente tenho que falar sobre a história do livro. E nesse romance jovem adulto, as autoras Christina Lauren, nós vamos conhecer o jovem Tanner, que é um rapaz de 18 anos. Ele nasceu na Califórnia, mas por conta do trabalho da mãe, ele acaba se mudando para a cidade de Provo junto com o pai e a irmã. E Provo praticamente é uma cidade mormon. E isso tecnicamente não seria nenhum problema para o personagem se não fosse um detalhe. Tanner é bissexual assumido para a família. E como a própria mãe do Tanner veio de uma família mormon e que acabou sendo desfeita por conta do caso da tia do Tanner, que acabou se assumindo lésbica e foi deserdada da família, e por isso a própria mãe do Tanner também cortou laços com a família em apoio à irmã, ela aconselha o filho a não sair do armário na escola ou na vizinhança, com medo de que ele sofra qualquer tipo de retaliação. Por mais que por conta disso, ela tenta o tempo todo mostrar o seu apoio de uma forma tão presente que às vezes chega a incomodar o próprio Tanner. E nós vamos seguindo, acompanhando esse começo de último semestre do rapaz do ensino médio, quando vemos ele meio que ser obrigado pela melhor amiga a entrar em um curso chamado seminário. O que essas pessoas fazem? É basicamente uma aula de escrita criativa, onde o professor vai auxiliar os alunos a começar um manuscrito. O trabalho final é justamente entregar um manuscrito pronto ou ao menos avançado para o professor. Durante todas as aulas eles vão tentando criar uma história e criar um texto e criar um manuscrito. Essa amiga do Tanner está extremamente empolgada, mas o Tanner, apesar de querer escrever, ele não acha que vai ser uma ideia muito boa. Só que no dia que começam as aulas e ele vai assistir ao seminário, diz que meio que chega uma super estrela nessa sala de aula, que é o Sebastian. O Sebastian, ele saiu da escola no ano anterior, e o livro que ele produziu no seminário, durante o seminário, foi vendido para uma editora e promete ser o grande fenômeno do momento de fantasia. Todo mundo fica extremamente empolgado pelo Sebastian estar ali, afinal ele é um autor publicado, ele está ali presente na sala de aula, ele saiu daquela escola. Mas o Tanner fica empolgado por outra forma, já que ele fica visivelmente atraído pelo Sebastian. Existe uma troca de olhares entre o Tanner e o Sebastian, só que tem um porém. O Sebastian é mormon também. Então como é que o Tanner vai ter que lidar tendo uma paixão secreta pelo assistente do professor e que também é mormon? Muito bem, eu acho que é isso que eu posso dizer sobre Minha Versão de Você, sem contar muitos detalhes, obviamente sem nenhum tipo de spoiler. Isso é basicamente o começo da história, os 2 primeiros capítulos. Eu tenho que contar pra vocês, eu estou extremamente impressionado e surpreso com o cuidado e a narrativa que as autoras apresentaram aqui nesse livro voltado para o público jovem adulto. Como eu disse pra vocês lá no começo do vídeo, eu já conheci alguns trabalhos adultos das autoras, me diverti muito com o Cretino Irresistível, é super engraçado. Esse também é um livro com vários momentos bem humorados, só que você percebe pelo texto, pela narrativa, que foi uma escrita muito mais elaborada e feita com muito mais cuidado para falar com o público jovem adulto. Eu achei isso interessantíssimo, porque todos os assuntos que elas vão abordar nesse livro, seja o próprio tema LGBT, seja a religião, é tudo muito bem embasado, muito bem estudado, sem criar nenhum tipo de desserviço, e foi algo muito louvável. Esse cuidado, esse carinho que elas tiveram ao contar essa história. Se eu não me engano, pelo que elas dizem no final, a Christina era psicóloga estudantil e a própria Lauren é bissexual. Então ela sabe do que está falando e é visível isso. A forma como o personagem não tem medo de dizer que é bissexual e não tem nenhum tipo de confusão ali no fato dele ser bissexual ou não. Ele sabe o que é, ele sabe pelo que se atrai, ele sabe pelo que se apaixona, e é escrito de uma forma tão certa e tão muito bem contada. Poucas vezes eu vi em livros jovem adultos, e isso acontece em Minha Versão de Você. Outra coisa muito interessante sobre esse livro é que ele de fato é o próprio livro que o Tanner está escrevendo para essa aula de seminário. Então
Ao mesmo tempo que nós vemos ele falando sobre o livro, nós estamos lendo o próprio livro que ele está escrevendo sobre esse relacionamento, sobre a vida dele em casa, sobre a vida dele na escola, sobre a vida dele em Probo, como é sufocante para ele morar numa cidade como Probo. E o próprio Tanner é um personagem muito tridimensional, assim como você vai ter vários momentos que vai querer abraçar ele, vão ter vários outros momentos que você vai querer socar o Tanner. E teve vários momentos que eu tive vontade assim forte de querer socar o Tanner, mesmo sendo extremamente empático com a situação que ele está vivendo. É um livro que é divertido quando tem que ser divertido, é sério quando tem que ser sério, é carismático, é fofo, é encantador ver como é que eles estão se conhecendo e do que vai surgir a partir desse ponto. Mesmo assim, mesmo gostando bastante de Minha Versão de Você, ele não foi o que eu posso dizer sobre um livro perfeito, ainda mais considerando o último terço dele, onde tiveram duas situações que me incomodaram bastante na narrativa. A primeira delas parte de uma reação que o Tanner tem diante de um determinado momento, e essa reação acaba gerando vários outros momentos na história que, quando você chega no final, percebe que foi completamente desnecessário, que se não tivesse isso na história não teria feito diferença nenhuma. E ela acaba interferindo em uma outra situação de amizade entre personagens ali, e que traz uma mensagem que eu não gosto muito e que eu sempre reprovo quando um livro aborda um pouco disso. Acabou que foi só os 2, 3 capítulos de muita raiva que eu passei de forma desnecessária. O outro ponto já é mais no final mesmo, e parecia que a história já tinha toda se desenvolvido, já se resolvido, e elas colocam mais um obstáculo ali. Devido ao capítulo anterior, eu acho que o personagem já tinha transpassado aquele obstáculo tão presente na vida dele. Não tinha por que colocar um muro maior para ser mais emblemático, mas elas foram lá e colocaram aquele muro maior para ser mais emblemático e deram um desfecho mais mastigado para os leitores, que eu acho que não era necessário mostrar o personagem passando por aquilo tudo, sendo que num capítulo anterior, antes dele tomar essa decisão de fazer o desafio final do relacionamento dos protagonistas, já tinha ficado muito bem esclarecida a posição do personagem, sabe? Mas enfim, foi uma decisão que as autoras tomaram. Eu realmente achei que foi só para estender um pouco mais o final do livro, mas ainda assim, com esses dois poréns que acontecem no desfecho, foi uma história que eu gostei muito, eu me encantei muito pelos personagens. Foi um ambiente contemporâneo LGBT muito diferente para mim, eu nunca tinha lido uma história do tipo com esse tipo de construção. Eu gostei bastante, foi muito refrescante para mim. Por isso, eu acabei dando 4 estrelas para Minha Versão de Você, da Christina Lauren. E se vocês ainda não leram nada das autoras, eu super recomendo. Muito bem, pessoal, essa foi a minha vídeo opinião sobre Minha Versão de Você, o melhor e o pior do que eu achei do livro. Se vocês gostaram do vídeo, clique aqui embaixo gostei, compartilhe nas suas redes sociais, porque está ajudando bastante ao canal e a pessoa que vos fala. Se você ainda não é inscrito no meu instant, se torne Book Cruise, seja muito bem-vindo ao canal. Se inscreva aqui embaixo para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. Eu também estou no Instagram e no Twitter. Para quem quiser me seguir, os links vão estar aqui embaixo na caixa de informações junto com o meu perfil para o Goodreads. E aí, você já leu Minha Versão de vocês pretendem ler esse livro da Christina Lauren? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar conversar com vocês. Pois aqui foi Riber Neto para mais uma vídeo opinião do canal Em Instante. Tchau, pessoal, e até o nosso próximo encontro.